Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Podcast. Em clima de final de ano, aqui tivemos na última edição, antes do Natal, o podcast com os destaques negativos, aliás, positivos, mas hoje vamos Agora a gente vai pra conversa boa. tem que completar a roda. Então tivemos os destaques positivos na última edição e hoje trataremos aqui para exorcizar o que ficou para trás de ruim em 2024, os destaques negativos da MotoGP, Mundial de Moto Velocidade, enfim, trataremos de tudo aqui, eu na companhia de Guilherme Longo e conosco Fausto Macieira e Hamilton Rodrigues, as vozes da MotoGP no Brasil, narrador e comentarista mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Hamilton, obrigado pela presença em mais uma edição aqui do nosso programa. Na última você elogiou, agora é o momento de cornetar. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem. Acho que é mais fácil, né? É mais fácil? Mais fácil daquela cornetada. É mais gostoso falar mal, né? Vamos lá. Esqueci de trazer meu crucifixo aqui para ajudar nessa hora, mas estamos prontos. Temos muitos assuntos. Show. Pode Fausto. achar que não, mas tem. Fausto, já dá o seu brap inicial e se você quiser emendar a corneta, fique à vontade. É isso, começando o podcast em ritmo de Réveillon, de final de ano. Tô aqui de branco, vou direto pra praia, pular, não sei o que, já comer romã. Você tá em São Paulo, pra praia, na verdade, você vai ali pro Rio Tietê. Não, vou descer pra Riviera, Santos, Guarujá, essas delícias do litoral Tem que paulista. sair já pra dar tempo, né? Mas eu vou de moto, né? Então, a satisfação tá com vocês. Brap, salve, rapaziada. Participando aqui do podcast, oferecimento Yamaha Racing Brasil, parceria com a Motorsport Brasil. Último programa do ano. Tempo de, como disse o Carlos, exorcizar os fantasmas de 2024 e partir para 2025, largando de segunda e na frente. Guilherme, seu primeiro destaque negativo. Vamos lá, então. Primeiro, salve pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso podcast. Eu acho que esse aqui é o mais divertido do ano, né? Como eu falei, é mais fácil falar mal das coisas do que falar bem. Eu quero começar com um piloto que eu já falei mal ao longo do ano. Pra mim, assim, uma grande decepção do ano foi Franco Morbidelli. Um piloto que, quando entra na MotoGP, ele mostra muito potencial, conquista o vice-campeonato de 2020, mas depois ele tem uma queda de performance, é demitido da Yamaha e, querendo ou não, ele cai pra cima. Ele vai esse ano pra melhor moto do grid, a moto da Pramac, correndo ao lado do Jorge Martin, mas decepciona, não consegue entregar resultados, poucas vezes realmente consegue andar na frente. Então, pra mim, o Franco é um destaque negativo não só de 2024, mas já vem aí de talvez uns 2 anos o Franco Morbidelli bem abaixo do que a gente viu no ano que ele conquistou o vice-campeonato, que foi um ano formidável da parte dele. Curioso isso, né? Porque ele termina, talvez, a temporada com algumas performances mais consistentes, mas no começo do ano, até pelo critério, digamos, estabelecido na temporada anterior com o Zarco, né? A Pramac campeã de equipes, o Morbidelli acabou começando de maneira não tão consistente, Fausto. Pois é, o Zarco venceu, né? O Zarco venceu, é igual o Canet. O Canet venceu, tudo aconteceu nesse 2024. Eu concordo que o Franco Morbidelli não está numa grande fase desde 2020, onde ele venceu 3 corridas e o Mir venceu uma e ganhou dele. Uma coisa parecida com o que aconteceu nessa temporada. Espero que ele se recupere e ele vai ter uma chance boa de se recuperar, porque a moto dele é a moto que ele já está, né? Ele vai andar de GP24 em 2025 e se fala que a GP24 está muito próxima, está muito mais próxima da 25 do que a para 23, para 24. Então, isso vai ser uma coisa boa. Ele vai estar lá com a turma dele, o Valentino, o Útil, a galera toda. Então, e não vai ter a responsabilidade de estar com uma moto do ano que vai descer toda nos ombros do Fábio de Giannantonio. Então, acho que o Morbidelli realmente não está em grande fase, mas pode dar essa virada já para o ano que vem. Hamilton, só trazendo o quadro informacional completo para quem porventura não está ligado, né? A Pramac saindo da Ducati indo para a Yamaha. O Morbidelli sai da Pramac, vai para a VR46, mas com a moto GP24, enquanto o Di Giannantonio com a moto no ano que vem. Seus comentários e impressões sobre Franco Morbidelli? Eu concordo com o Fausto. Acho que ele não fez uma boa temporada e não conseguiu acompanhar o ritmo dos demais. Chegou algum momento em que ele apareceu com algum destaque, como por exemplo passando direto para o Q2 em algumas provas, mas acho que isso é muito pouco, né, do que se espera dele, de um cara que já foi vice-campeão do mundo. E da moto que ele tem em mãos. Exatamente, do equipamento que ele tem em mãos. Mas eu acho que ele tem tudo para melhorar, cara, até porque ele teve lesão, veio com lesão, perdeu o início de temporada, enfim, eu acho que tudo é um período que vai se passando e vai se aprendendo. Acho que foi mais uma temporada de aprendizagem, talvez com um carinho de uma equipe diferente, né? Da equipe que tá todo mundo recebendo ele ali, enfim, dando mais condição. Vai estar em casa, né? Tá em casa, é isso, ele possa melhorar.
Mas eu concordo que foi um ponto que deixou a desejar na temporada, podia ser bem melhor a apresentação dele. Seu primeiro alvo neste programa de cornetas? Meu primeiro alvo é o calendário, né? Que sempre é um grande problema, né? E assim, e gera consequências imprevisíveis, né? De tamanho que a gente não pode prever, né? Como, por exemplo, o cancelamento da Argentina. Tem gente até hoje tentando receber o dinheiro do ingresso que comprou. Quer dizer, isso não pode acontecer. Eu acho que para um Mundial que é tão bem organizado em tantas situações, não pode acontecer uma situação dessa, né? E o calendário se apresenta para 2025 com algumas situações aí que não estão confirmadas ainda 100%, né? Então, eu acho que a gente pode ter mudança de calendário de novo. Eu acho que isso é muito ruim. A gente teve uma mudança de calendário séria nessa temporada, que não impactou na temporada porque a competitividade foi superior. É como, mal comparando, quando você tem um prefeito ruim, né? O cara assume a cidade, não faz nada, mas a engrenagem roda. E aí as coisas vão acontecendo, a engrenagem roda. Foi o que aconteceu. Não é legal ter etapas canceladas, mas a engrenagem rodou. Se você for olhar agora com lupa a temporada, você teve 2 grandes férias na temporada. Sim. Sim. Tivemos 2 grandes férias na temporada, 2 grandes intervalos na temporada. Eu acho que isso não prejudicou a temporada, mas poderia ter prejudicado. E aí uma rodada tripla que vai de Misano pra Indonésia, né? Não, é. E aí você tem 2 3 corridas aí, outra rodada. Exatamente, 3 corridas na madrugada, um final de semana e outras 3 na madrugada. Teve gente que levou a família inteira, né? Porque sabia que ia ficar 7 semanas fora de casa. Então levou a família toda. Então, não sei se isso gerou mais custos ou não gerou, enfim, não tem esse número na mão, mas não é legal, né? Não foi bom pra ninguém. Não, a MotoGP, a Dorna, né? Agora a gente tem que realmente nomear a Dorna. Ela tem um problema muito grande com os acordos que ela faz em relação aos GPs, né? Porque a gente teve recentemente o GP da Finlândia, que entra, sai, caiu fora. Cazaquistão, entra, sai, agora caiu fora de vez. E esse ano toda a questão do Cazaquistão e da Índia foi muito mal gerenciado. Vai ter, não vai ter. Adia o Cazaquistão, joga o Cazaquistão na vaga da Índia, mas depois é cancelado porque o circuito não está pronto. Então é uma coisa muito complicada. E a Dorna nos últimos anos assinou acordos aí que são muito questionáveis. Teve se eu não me engano, me fugiu o nome do país. Circuito de Gales? Gales, isso. Gales. Que só me vinha na cabeça o Welsh. País de Gales, né? País de Gales. O circuito não existe. Assinou com o Rio de Brasil, Janeiro. exato. Não existia. Primeira coisa que a gente faz quando aparece um negócio desse, Circuito de Gales. Vai ter MotoGP lá. Cara, a gente vai lá e começa a pesquisar os jornais locais, os órgãos de imprensa locais. Tem uma linha, tem uma notícia. Não é possível. Alguma coisa não tá certa. Aí vai, Finlândia. Aí, pô, legal, vamos lá. Site do autódromo da Finlândia. Pô, pista toda quebrada, não tem acostamento, pô, não tem área de escape, o box não tá construído. Quanto tempo pra corrida? 3 meses. Essa obra não vai ficar pronta. E, sabe, é assim. Você vai lá e pensa, primeiro que você vai ver, você vai lá olhar, vai buscar na fonte a informação. Então não é difícil saber que não vai dar certo. A gente sempre falava, não vai ter. Tá aqui, mas não vai ter. Porque não fluía, a coisa não acontecia. Não evoluía, entendeu? A palavra do acordo é confia. É igual Goiânia agora. Já tem alguma licitação para obra no autódromo? Até aqui a gravação desse programa, a gente está gravando aqui... Hoje que dia que é? Final de dezembro. 30 de dezembro. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Já tô até perdido. Né? Eu não vi nada até agora de licitação para reformar o circuito de Goiânia. Tem que ter uma licitação, né? Porque é público, né? Sim. O que a gente sabe só é que vai ficar fechado até agosto para reforma. Mas cadê? cadê Quem a vai reforma? reformar? Quem vai reformar? Cadê o projeto para reformar? Cadê a nota de empenho do orçamento para fazer essa obra? Exatamente. Quem vai botar a grana? Isso tudo tem que aparecer. Aí sim você pode falar, pô, legal, vai reformar em 25 e 26 tem corrida. Tem homologação entre 25 e 26 e 26 tem corrida. Pô, que venha, né? Ninguém tá torcendo contra. Claro. Mas tem que andar. Exato. Não é difícil saber que não vai dar certo, né? Sim. E Cazaquistão, Finlândia. Finlândia, quando apareceu, a gente já sabia que não ia dar certo. Aí veio aquela notícia. A logística tá complicada porque é uma região que no entorno tem muitos conflitos geográficos, não sei o que. Pelo amor de Deus. Miguezão, né? Miguezão. Mas essa questão é pertinente, né? E os contratos têm que ser bem amarrados e tem que passar a credibilidade sem contar o público que às vezes gasta dinheiro, compra ingresso em situação da Argentina. Realmente você tem que fazer um esquema bem feito para que não haja nenhum problema nesse sentido. Fausto, sua primeira corneta aqui do podcast. Pois hoje. antes eu queria só indo na linha do que falou o Hamilton,
o calendário está ligado aos cancelamentos, né? Esse cancelamento da Argentina e também o cancelamento da Índia, né? Que foi uma pista que surpreendeu a todos no ano passado, uma pista muito interessante. Eu sei que a Índia tem problemas de logística e vários problemas, mas esses cancelamentos acabam dificultando bastante para as equipes. É uma perda de dinheiro, passagem, hotel reservado, alimentação, isso tudo atrapalhou bastante. Mas meus destaques negativos, além do novo logo da MotoGP e da ausência de um Grande Prêmio do Brasil, que serão provavelmente meus destaques negativos no ano que vem também, que também continuarão lá, continuará não existindo um Grande Prêmio do Brasil, e se tudo der certo, voltaremos ao calendário em 2026. Nosso último GP foi em 2004, mas eu queria falar do meu destaque negativo numa competição dessa, onde o perigo está sempre presente, são as quedas, né? Mas o meu destaque negativo é o número de quedas da MotoGP, ficou abaixo de 1.000 esse ano, e o Pedro Acosta ganhou esse campeonato, né? Teve 28 quedas para o Pedro Acosta. O Marc Marques ficou em segundo, com 24. Mas se somar os tombos do irmão dele, que ficou em terceiro com 21, eles passam a Acosta. A família Marques passou a Acosta. E o Jorge Martin caiu 15 vezes, contra 9 quedas do Bagnaia, mas ainda assim levou o título para uma equipe independente, essa história toda extraordinária que foi 2024. Então, para mim, o destaque negativo são sempre os acidentes e, felizmente, não houve nenhum ferido grave nessa temporada. Espero que o número de acidentes diminua e que continue existindo equipamentos de segurança tão bons, tão suficientemente protetores como os que a gente tem agora. Lembrando que a MotoGP, o Mundial de 500, começou em 1949, morria tanta gente que a corrida seguindo na mesma situação, botavam lá uma coroa de flores na posição do cara no grid, e todo mundo largava, né? Não tinha área de escape. Então, a segurança dos circuitos é um ponto bom, mas os acidentes são sempre um ponto preocupante numa prova onde você está sempre com a vida exposta. E não tem jeito, né? O motociclismo tem isso inerente, mas, claro, o que der para armar no sentido de dar mais segurança no campeonato mundial com tanta audiência, eu acho que é bem-vindo. Agora, o lado bom é que a gente não teve nenhuma lesão grave esse ano, né? Tivemos aí alguns pilotos perdendo etapas, mas não me lembro de uma lesão assim que tenha impactado o decorrer do campeonato. Vou já emendar o meu primeiro destaque negativo, voltando à seara do Guilherme, de pilotos. Juan Mir. Era um da minha lista também. Era a segunda opção, né? Na verdade, eu ia combar ali com outra coisa. Mas por ser um campeão do mundo, você poderia colocar o próprio Luca Marini, a Honda, no começo do campeonato sofrendo muito também. Mas o Mir, mesmo no hall de pilotos da Honda, ele sofreu internamente ali no duelo com o Marini. E o Zarco foi talvez o melhor piloto da Honda nessa temporada, o Nakagami, enfim, tá aí já de saída, mas eu acho que o Mir fica devendo e a relação começa já conflituosa e ele reclamando em teste pós-temporada. Não ficou bom o esquema do Mir na Honda, pelo menos por enquanto, até porque o equipamento de fato não entrega para ele aquilo que ele, como campeão do mundo já na MotoGP, espera, mas não sei os senhores, para mim não desceu muito bem essa temporada. Não, nem um pouco. Tanto que, voltando no destaque do Fausto, quando saiu o ranking oficial das quedas, eu lembro que eu compartilhei nas minhas redes sociais, eu falei, eu não acredito que o Mir não está liderando esse ranking. Porque assistir MotoGP era do nada, ouvir o Hamilton falando, opa, o Mir caiu. Agora, nesse último fim de semana, o GP de Barcelona, teve um momento que você chega a citar o Mir, e eu falei assim, daqui a pouco ele cai. Não deu 30 segundos, apareceu na tela. Queda, Juan Mir. Crash. Toda semana o Mir tava caindo. Então, o fato dele ter caído só 17 vezes na temporada me surpreendeu positivamente. Porque que ele caiu nas corridas, pelo visto. Então. Porque o número parece muito maior, na verdade. Mas o Mir é uma grande decepção esse ano por causa dessa atitude meio derrotada dele mesmo. Você pega esse teste de pós-temporada... Não sei, não via um campeão mundial ali. Isso aí pra mim... E como você falou, o Zarco foi o melhor piloto da Honda esse ano, porque o Zarco é o cara que tava insistindo, que buscava, conseguia as melhores classificações. Frequentemente, quando a gente fazia os relatos de classificação, o Zarco era o piloto Honda mais à frente no grid. Então, Mir, de fato, pra mim, é uma grande decepção esse ano. Acho que a postura também depõe meio contra o Mir. Não sei, senhores, tendo transmitido o campeonato, as impressões aí sobre Juan Mir, fiquem à vontade. Acho que é atitude, né? Acho que ele não teve atitude de campeão, atitude de passar pela dificuldade. Ele várias vezes declarou que o equipamento era ruim, que não estava entregando o que ele esperava. Chegou a falar que não ia renovar. Chegou a pensar em não correr mais, declarou isso. E agora acabou renovando, no que vem está renovado.
Mas enfim, eu acho que ele faltou um pouquinho nele de atitude de Marc Marques. Vamos colocar assim, né? Acho que falta um pouquinho de atitude. O cara já foi campeão mundial, tem seu valor. E ele chega na vaga do Marques. Exato, ele tá numa galeria que muita gente queria estar e não está. Para ser campeão mundial em qualquer esporte é muito complicado, muito difícil. Ele já foi, então ele tem que entregar mais do que ele tá entregando. Sim. E eu acho que falta atitude para ele. O equipamento é ruim, só chega em último, cai toda hora, mas, cara, sabe, alguma coisa tem que acontecer. Uma hora. Tá tão ruim, mas que tá tão ruim que uma hora vai começar a melhorar. Uma hora melhora, porque não pode ser pior do que já tá. O fundo do poço uma hora chega. Não, né? chega, óbvio, né? Espero que a mola que esteja lá seja boa para te impulsionar para cima. Se não for, meu irmão, pega o impulso que ela vai te dar e aproveita da melhor forma possível. Eu acho que é o que o Zarco tá fazendo. É que o Luca Marini tá tentando fazer, mas não tá conseguindo. Porque o Marini foi para lá para passar informação, porque tem essa fama e realmente essa qualidade de ser um bom leitor de pista, de entender do equipamento, de passar boas informações. Mas parece que tem 2 caras trabalhando e outros 2 que estão ali, de rainha da Inglaterra, né? Que já não tem nem mais rainha da Inglaterra, né? Ô, Fausto, Agora é rei. mas é um problema, né? Porque quando o Mark sai, o Mir meio que tem que assumir esse papel de líder da Honda. E ele não faz isso, definitivamente, né? Eu acho que ele tentou fazer, mas aí no final ele se acomodou com a situação. Acho que tanto ele quanto o Marini, mas especialmente se cobra mais dele pelo fato dele ter sido campeão mundial e não ter usado o 1. Foi burro pra cacete. Quando é que ele vai usar o 1 novamente? Né? Nunca mais. Não, eu vendo camisa 36. Porra, bicho, vende camisa 1. Suzuki 1 ia vender 1000 vezes mais do que a 36. O esquema do Banhaia, que manteve o número no capacete ou na moto. Pô, sabe, perdeu uma chance ímpar, né? Perdeu uma chance ímpar. Então, acho que ele se acomodou na situação de estar arriscando muitas quedas. Pô, o Marques caiu no último ano 29 vezes. Então, ele meio que deixou o barco correr, vou receber meu cachê aqui, fazer meu showzinho e pronto. Agora, aí eu acho que agora a coisa pode ficar mais preta ainda para ele, mais adversa, se o Chantra chegar lá e andar na frente dele. Aí, meu amigo... Aí não dá, né? Aí é pra voltar pra Moto 3, onde ele foi campeão. Voltar pra Moto 3 foi boa. Sacanagem. Cara, eu acho que a MotoGP deveria de adotar uma numeração assim. Pegar o primeiro e dar o número 1, o segundo 2, o terceiro. E assim, sucessivamente. A Fórmula 1 fez isso por muitos anos. Até o 25º lá. Tem 25 no grid? Acho que o tênis devia de fazer isso. O cara número 1 do mundo tinha que estar com o número 1 nas costas. Seria bom. O 2 do mundo, 2, 3. E assim você... mas toda semana ia mudar. Não há problema, meu amigo. Pro cara aí. que é 50 do mundo, não tem problema ele mudar um número nas costas da camisa. Não vai ter nenhum problema. O cara usa uma camisa por jogo, uma camisa por game, às vezes, uma camisa por set, vai mudar um número, não tem problema. Eu acho que seria legal, porque, cara, você cria aquela situação, né? O cara é número 1 e vai correr com 36. Pelo amor de Deus, cara, bota o número 1 lá, você é o melhor do mundo, mostra pra todo mundo que você é o melhor, cara. Na temporada seguinte volta ao 36. O Martin agora, eu acho que ele vai andar com 1, cara. Eu também acho. Vai andar com 1. Eu acho Que também que ele outra tá fazendo oportunidade só... ele vai ter de andar com Eu isso? acho que o Martin tá só fazendo um pouquinho de drama, um pouquinho de mistério pra fazer uma revelação no nível que merece. Mas eu acho que realmente ele vai correr com... É pra vender o produto na hora certa. Porque Exato. agora, nesse momento, você tá começando a negociar o que você vai... Imagina o que o Martin não tá negociando pro ano que vem. Porra. Por que ele não tá negociando de contrato diferente do que o que ele já tem? Pessoal e com E os equipe. da Aprilia. E os da Aprilia. Então, você está começando a negociar. Botar o número 1 agora não é vantagem. Bota na hora que for começar. Por exemplo, primeiro treino valendo, sexta-feira, primeiro dia que vai todo mundo pra pista, ele entra de um cheio de patrocínio diferente e tal. Pô, mas tem que ser frio pra segurar esse ímpeto. Eu já ia querer colocar o número 1 Não, imediatamente. mas tanto que ele brinca com isso na coletiva em Barcelona, né? Ele tira o 1 que tá na cadeira do Peco e cola na dele. Aí ele fala, não, tá cedo ainda e devolve. Eu lembrei do Lorenzo com o capacete, não só um campeão, um vencedor, né? Mas enfim, Guilherme, emenda o seu segundo destaque negativo já. Eu vou pegar então na tua esteira, pra mim a Honda é um destaque negativo esse ano, porque a gente entende a situação das japonesas, Honda e Yamaha realmente tiveram uma queda de performance, mas enquanto a Yamaha se esforça, testa e aparentemente começa a trazer resultados, a gente vê uma melhora na reta final do ano, a Honda não tem isso. Então, assim, por mais que a gente reclame da reclamação do Mir, ela tem um sentido ali também, a questão da pós-temporada, né? Pô, a gente tá testando no mesmo lugar que a gente acabou de correr. É um ótimo benchmark pra gente poder comparar, entender o negócio da moto. Como que vocês não trazem nada? Então, pra mim, a Honda, ao longo do ano, ela parece que deu uma estagnada. Ela parece que até, sei lá, uma conformada na situação que ela tá vivendo, meio que já tá pensando no futuro.
Então, não sei, assim, pra mim a Honda esse ano é um grande destaque negativo. Acho que o baque da saída do Marques pegou muito também. Porque inclusive- tinha o alento de ter aquele piloto Que genial. fazia a Sim. diferença, né? Inclusive levando ao fim do acordo com a Repsol, que, pô, é um dos grandes acordos, né? Uma das grandes identidades que a gente tem na MotoGP, Honda quase Repsol. sinônimo já. Sim. Senhores, Honda também tá no hall de destaques negativos de vocês? Tá, no meu, a decepção é grande. Assim, e preocupa porque a Honda tem 4 pilotos, tem 2 equipes, como a Yamaha vai ter. A Yamaha está se esforçando, como falou o Guilherme. Tinha 10 motos no dia do teste da Yamaha. Tinha 4 pilotos e 10 motos para eles testarem com configurações diferentes e tal. Mas o que me preocupa é o seguinte. A Yamaha está vendo como uma das saídas fazer um motor V4. E a Honda tem um motor V4. E eles sempre foram muito bons nesse gerenciamento de motor. E nem o V4 está dando certo. E o Fábio Quartararo esse ano andou uma barbaridade, aproveitando a principal vantagem do 4 em linha, a velocidade em curva. Ele tem uma velocidade impressionante em curva. Mas a Yamaha está nessa dúvida de ou sigo para o V4 ou sigo no 4 em linha até 2027, porque se você desenvolver um V4 para 25, 26, para entrar em 27 com um motor completamente diferente, você vai ter que fazer 3 projetos. Então, Trabalho hercúleo. É difícil. E a Honda não sinaliza nada, porque a Suzuki era uma Yamaha que deu certo e influenciou a Yamaha, né? Então, eles ficaram sozinhos e a Honda não é um parâmetro para eles. Então, a Honda foi difícil esse ano. Ano passado eles venceram uma com o Alex Rins, que também foi outra decepção do ano. É verdade. Ano. Verdade. Esse ano não venceram nenhuma, né? Então, a situação... O Rins de LCR, inclusive, né? De LCR, Sim. de LCR. Então, a situação é difícil para eles, porém, eles têm concessões. Então, eles podem testar, podem modificar o motor, podem fazer o que quiserem daqui até 2027 e eles sabem aproveitar, por quê? Porque tem recursos para testar, tem recursos para... Hoje, essa semana, a KTM em dificuldades cancelou os testes de túnel de vento, coisa que a Honda vai... Qual horário que tem aí que tá vago? Dá para mim aqui. Porque eles têm poderio econômico e isso faz diferença. Então, eu acho que eles podem se recuperar, mas estão muito mal. Hamilton? Eu acho que tem uma diferença grande aí, e acho que a Honda é decepcionante pelo esforço. Mas tem o outro lado também, né? Um pouquinho de advogado do diabo aqui. Até que ponto vale investir para 2 temporadas só? E aí não sei se é conformismo ou se é uma escolha de negócio. Você não investir nada agora e começar a desenvolver para 27, já alguma coisa que possa te dar uma resposta melhor. Mas por outro lado você vê a Yamaha. Eu já até li que esse novo motor está sendo desenvolvido para se entender como é que ele funciona. Que positividade ele traz, que situações ele traz para que o próprio motor que é usado hoje possa ser aprimorado para essas 2 últimas temporadas, não para que haja uma troca. Pô, isso é genial, né? Isso mostra a qualidade do trabalho, né? Mostra inteligência. Você você tem o seu motor, você desenvolve um outro para entender como é que esse outro funciona e o que de funcionalidade, de positividade desse motor aqui que você não usa, pode te trazer para as 2 últimas temporadas no atual. Eu já li sobre isso, que pode ser essa a estratégia. Sim, e a Yamaha tem 6 convites. A Yamaha e a Honda tem 6 convites para testar motores. Exato. Então você pode botar um piloto numa das provas testando esse equipamento. Para entender, não para trocar, para entender como é que ele funciona, o que ele pode te trazer daqui para cá, para você aprimorar o que você usa hoje. O que seria muito mais barato, porque você vai fazer um terceiro projeto para 2 anos. Faz o outro projeto para 2027. Então, eu acho que é uma grande diferença aí de atitude das 2 companhias. É o espírito de vencedor falando mais alto, né? E é engraçado que a Honda sempre teve isso, mas parece que tá em falta no momento. E aí nos remetemos mais uma vez à saída do Mark Marques, porque na equipe você tem que ter alguém que lidere esse processo. Também por isso a crítica ao Juan Mir. Mas, enfim, alguma consideração extra aí sobre Honda? Só fechando sobre isso que você falou, quem desenvolvia a moto até 2018 foi o Pedrosa. Sim. Né? Em 2015, o Pedrosa foi voto vencido, o Marcos escolheu o motor ninguém conseguia andar, nem ele conseguia andar, como caiu um quarto da temporada ele caiu. Depois ele voltou para o Pedrosa, deixou o Pedrosa desenvolver, o Pedrosa desenvolveu até 2018 e ele pegou o motor de 2018 e usou em 2019, que foi o melhor ano dele. Né? 2014 e 2019, sobretudo, foi o melhor ano dele. Hoje a gente tem quem desenvolvendo o motor da Honda? Quem? Aí você fica lá Tem com o Nakagami ninguém, 20 anos que não te entregou nada. ninguém, Tem isso exato. também. Esse é um fator que evidencia esse lado ruim, né? E a troca também não me parece ser para um piloto que vá
aumentar o sarrafo da equipe muito, né? Mas aí você tem um lado geográfico, né? Você privilegiou Sim, mas a também não geografia. Acho que quem vai tirar a Honda do buraco, se alguém conseguir, é o Zarco. Não, com certeza, Porque concordo os plenamente. outros 3 ali, bicho, estão batendo ponto. Não, e mostrou no final de temporada, vem tirando no final de temporada, né? Sim. Andou Sim, bem, sim. passou Q1 direto, entendeu? Eu acho que é quem tá mostrando o trabalho. E eles não estão impedidos de continuar o desenvolvimento. Ao contrário de Ducati, KTM e Aprilia, que vão ter motores congelados, Honda e Yamaha vão poder continuar desenvolvendo e tem recursos, porque são muito maiores do que os adversários que estão à frente delas no momento. Mas o destaque sobre o Pedrosa eu acho bem importante, né? Porque a gente tem na figura do Marques o cara que cobra e, enfim, agrega a equipe, mas tem que ter alguém para fazer o desenvolvimento. Aí a gente volta ao cenário atual que tem o Zarco e 3 que, pelo menos no momento, não estão contribuindo muito. E a troca do Nakagami pelo Chantra também não me parece das mais, assim, alentadoras para a Honda. E o Nakagami vai virar piloto de teste. Vai alterar alguma coisa? Não vai. O Bradle parece que vai virar comentarista direto, como ele faz, alternando. Aí vão deixar o Bradle e vão chamar o Nakagami. Mas tem o Alex Espargaró, que é a chance da Honda tá entre o Zarco e o Alex Espargaró. Eu acho que esse é o ponto. Que dá um alento, que dá uma visão de futuro, assim, de que a coisa vai mudar. Você olha pra Aprilia e olha o que fez o Espargaró, Exatamente. tem uma luz no fim do túnel, né? É um aspecto interessante. Agora, eu vou emendar aqui, já que a gente tá falando das marcas, o meu outro destaque negativo que é combado com um piloto, Jack Miller e KTM. A KTM, pela questão financeira que a gente tem acompanhado aí, apesar da moto ter tido bons momentos ao longo do campeonato, e o Miller muito aquém de todo mundo. Também na outra equipe, você viu só o Acosta, assim, de maneira consistentemente competitiva, mas ficou devendo, inclusive, na tabela, né? A gente teve ali na última corrida o embate entre o Acosta e o Binder para ver quem seria o melhor do resto, fora os Ducati. No fim, o Binder prevaleceu, mas moralmente o vencedor é o Acosta, por ser estreante e estar na equipe satélite, vai para oficial ano que vem, mas o Miller muito aqui, e a KTM fica agora num período difícil por conta dessa questão financeira. A gente teve, acho que foi o Pete Bayer, se não me engano, que deu uma entrevista essa semana. Recentemente. E ele falou sobre essa questão do lado financeiro, né? Ele falou, cara, querendo ou não, o congelamento veio num bom momento pra gente, né? A gente tem a moto de 2025 já toda planejada e o congelamento vem para talvez salvar a gente em 2027. Mas ele falou, por enquanto 2027 tá paralisado. O que para uma marca como a KTM, que já teve aí recentemente o posto de segunda força, né? E agora, olhando aqui a tabela desse ano, volta a ser a segunda força, com o Binder e o Acosta pontuando bem, é preocupante, porque a MotoGP ela não pode se dar o luxo de perder mais uma marca. Não. A perda da Suzuki, por mais que tenha sido só uma equipe, só 2 motos, é um impacto. Quando você perde mais uma e vai ficar com 4 marcas só no grid, 4 motos a menos, é um impacto muito grande que a MotoGP não pode se dar o luxo nesse momento. Eu acho curioso também o fato da KTM, alguns meses atrás, ser apontada como um potencial destino do Marc Marquez. Tudo bem que era muito por conta da Red Bull, mas você sai ali de um período em que está com a Acosta disputando vitória, sondando o Marc Marquez, e agora essa crise toda. Vamos ver o que vem por aí, Hamilton. Mas acho que são 2 panoramas, 2 cenários diferentes, né? Uma é a remuneração de piloto, né? Isso tem tudo de patrocinador, né? E aí E no caso Marquez e Red Bull... A ali... Red Bull pagaria tudo. Exato, aí você leva o cara para onde você quer, né? Outra coisa é chegar lá e ter um equipamento que vai te responder. Eu acho que isso é muito complicado, realmente. Eu acho que seria um impacto muito grande perder a KTM do grid com 4 marcas aí você vai ter ascensão de quem, né? Quem vai subir, quem vai... Não, ninguém vai ocupar esse espaço. Para 4 máquinas eu não vejo ninguém ocupar esse espaço. Talvez para 2, quem sabe. Mas assim, fica complicado. Também, por outro lado, né, só ter que desenvolver para 2027 pode ser uma boa, realmente. Esse congelamento pode gerar, dar fôlego, vamos ver o que vai acontecer. Tem demissões acontecendo no mundo inteiro, né? Eles estão enxugando a folha no mundo inteiro, estão reduzindo a quantidade de pessoas, estão parando algumas operações, enfim, estão enxugando, estão arrumando a casa. E é uma grande potência, que não tem a grana suficiente das japonesas, né? Mas é uma grande potência que tem um bom trabalho feito até agora. Eu acho que é uma questão de gestão, que vai respingar lá na ponta, que é o Mundial de Moto Velocidade. E vai ter um caldo interessante do ponto de vista de pilotos na KTM em 2025, Fausto. Pois é, e vão pegar o respingo dessa crise, né? A KTM está com 110 mil motos encalhadas, com 3 bilhões de euros de despesa, pedindo concordata para não falir. E assim, a troca mais doida foi
o Vinhales ir para a KTM, né, cara? E a KTM tem um quarteto bom, né? A Costa, todos campeões mundiais. Com potencial né? grande de treta, a meu ver. Pois é, mas assim, acho que é uma das equipes mais fortes no quarteto, Sim. todo com títulos mundiais, né? O Bastianini, o Vinhales, que fez mais uma vez uma manobra maluca, foi parar lá. Mas eu acho que KTM e Aprilia, elas vão estagnar, cara, porque eles vão ficar impedidos de desenvolver. Por outro lado, vão gastar menos, né? Vão poder pensar em 2027, se tiverem fôlego para chegar lá, né? Mas são duas marcas que em 2025 são totalmente incógnitas, porque a KTM está nessa crise e a Aprilia, foi fuga da boiada, estouro da boiada, né? Saiu todo mundo. Então, é difícil. A saída mais surpreendente foi do Vinhares, mas a turma que está entrando não tem experiência, o staff não tem experiência. Então, eu acho que aí é mais um dado que permite a Honda e Yamaha avançarem em cima da vice-liderança. Avançar em cima da liderança, talvez em 2027. Talvez. Antes, muito pouco provável. Ô Fausto, mas você acha que o Vinhales deveria ter ficado na Aprilia, é isso? Acho. Porque se for parar pra ver, assim, se fosse uma situação de demissão, ele não tinha outro caminho, né? Porque a Ducati não ia receber ele, a Yamaha ele não ia voltar. A Honda, eu acho que nem ele ia querer, na realidade. Então, meio que a KTM era a única opção nesse sentido. Mas a parte de ficar realmente faz sentido. Até porque, assim, a Aprilia, por mais que tenha estagnado, ainda tá em condições melhores, né? Não é... Tudo bem que a situação da KTM explodiu agora, mas já se sabia de algum tempo que não via tão bem das pernas. Mas a gestão na Aprilia, que aí é o ponto que o Fausto coloca, né? Esse pessoal que tá saindo. Desafio pro Jorge Martin. E já tava ruim a Aprilia, né? O Miguel Oliveira, a moto tá pegando fogo, freio motor não funciona, o freio não funcionou. O Alex Espargaró pediu, bota uma corneta na minha cara aqui que vai ferver, sabe? Então eles têm dificuldades técnicas, não tem o orçamento que a KTM tinha, não tem mais. Então eles estão meio perdidos, né? Porque a estrutura toda foi desmontada, vai entrar o Bezek, né? Bezek que vale uma menção também, um ano aquém. Também, aquém. Acho que eles foram muito prejudicados por causa do... O único piloto de 23 que se destacou foi quem? MM93, né? Não pela moto, mas pelo piloto. Faz um pouco do que ele fazia na Honda. E o salto foi tão grande que o irmão dele não arrumou nada, né? O Di Antônio e o Bezek também não arrumaram nada. Então... A Ducati estava meio que sem opções, né? Como o terceiro piloto para ter a GP24, porque é Morbidelli, Di Giannantonio, Alex Marques e o Aldegger que tá chegando. A GP25, no caso. 25, desculpa. 3 pilotos que não se destacaram esse ano é um estreante. Aí você vai jogar a moto do ano na costa do estreante? E o Aldegger vai andar, hein? Porque o Aldegger vai pegar 24 de cara e ele já andou de Moto E, né, Hamilton? Já andou de tudo que tem, ele já andou, bicho. Conhece tudo. Eu acho que o Di Giannantonio amarrou o contrato muito bem, cara. Acho que o empresário dele, o agente dele, foi fantástico. Nessa situação toda, amarrou o contrato dele muito bem. Então, voltando ao programa da semana passada, destaque positivo ao staff do Fábio Di Giannantonio. Pode ser, empresário. Né? É o Rossi, né? É o Rossi, né? Sobre o Vinhales, cara, eu acho que ele pensou assim, eu posso ir para um lugar que eu vou prolongar minha vida. Entendeu? Ao invés de ter mais um ano, ter 2 de contrato. Eu acho que ele pensou nisso. Estabilidade. Acho que o movimento dele foi esse. Olhou assim, viu quem estava chegando, quem poderia chegar. Talvez ali ele fizesse a última temporada ali, depois para negociar como é que ia ser. Então meio que fez aquela coisa do cara que, sei lá, é deputado estadual e concorre a senador, porque sabe que são 8 anos, então se ele entrar para senador tem 8 anos de bobeira ali. Bobeira não, de trabalho, né? Senão vão dizer que eu estou falando mal dos senadores. E ele quis garantir mais 2 anos. Então, ao invés de 1, tenho 2, vou para 2. Talvez, né? É uma tese também. Eu acho que ele talvez tenha ficado um pouco enciumado com o Martin, com a chegada do Martin, entendeu? Porque a Aprilia queria colocar um piloto italiano. Se ele ficasse, eu talvez nos bastidores ficariam 2 espanhóis na equipe oficial, né? Novamente, né? Novamente. Eles estavam aguentando. A Alex Espargaró está lá há uma década, 7 anos, eu acho. Então, eu acho que ele ficou enciumadinho, porque ele é bem assim, estourado, sabe? Aí ele foi, saiu, né? E foi para a KTM num mau momento, porque apesar da KTM ter chegado na frente da Aprilia, ela está num mau momento financeiro. Porém, tem um grande piloto de teste que é quem? Dani Pedrosa, que a Honda não quis. Sim. Né?
Pô, então a situação é toda nebulosa, mas eu acho que o Viñales fez um movimento muito ruim. Ele foi o único piloto que ganhou, assim como o Rins foi no ano passado o único que ganhou, que não era Ducati, ele foi o único que ganhou sem ser Ducati. E ganhou bem, né? Porque ele ganhou tudo. Ele ganhou sprint, ele fez pole, ele fez a melhor volta e ganhou o GP nos Estados Unidos. Foi um fim de semana espetacular. Pô, fim de semana de festa. Me lembro da comemoração, teve palco, música, não sei o que. Ele dominante. Ele botou Batman, né? Roupa de Batman. Foi dominante. Cara, máscara também. Falei, pô, vai ser assim uma temporada da Aprilia com o Viñales pra bater de frente. Ele é tão maluco que tá arriscado ele ter pensado, pô, vou ganhar pela 4ª marca diferente. Vou pra lá. Ele é pirado, bicho. Ele é pirado. Não, pode ter. Cara, eu não descarto esse pensamento. Não, também não. Tá, eu não descarto esse pensamento, não. Ele pode ter pensado nisso também. Pô, vou botar meu nome aqui Mas de uma forma com diferente na personagem. história. Exatamente. Nunca antes, na era da MotoGP, ninguém ganhou com 4 Exatamente. Ele já ganhou com 3. Exato, ele pode ter pensado nisso também. Pois é. Que é campeão do mundo. Mas é um pensamento meio doido, né? É, demais, né? Hamilton, seu outro destaque negativo. O meu destaque negativo foi esse anúncio de mudança para 2027. Eu acho que isso foi totalmente equivocado. Cilindrada, o que exatamente? Tudo. Cilindrada, tudo. Acho que veio na hora errada, movimento errado. Movimento que já foi feito uma outra vez e não caiu bem. Muita gente falou, vai ser igual a Sprint Race. Vai chegar, ninguém gosta, mas depois pega no breu. Cara, eu não acho assim. Gerou uma confusão total. E assim, tudo bem, vai anunciar que seja para daqui a 2 temporadas. Tem 25 e entre 26. Não em 27. Porque você vai deixar todo mundo num limbo. Quem vai botar dinheiro em 26? Fala aí, cara. Você vai botar dinheiro Só em 26? Honda e Yamaha que estão liberados. Exatamente. Você vai botar dinheiro em 26 para uma coisa que você vai jogar fora e vai começar do zero em 27? Não vai. Então, eu acho que isso prejudica a esportividade, a temporada. Como é que vai ser 2026? Ninguém sabe. Ainda bem que teremos Marc Marques e Pecco Bagnaia provavelmente duelando pelo 2º ano. Exato, eu acho que essa comunicação, essa mudança foi muito ruim, muito equivocada. Eu não anunciaria para 2 temporadas à frente, talvez para 1 temporada à frente. Putz, eu entendo o ponto do Hamilton, mas eu vou discordar fazendo uma comparação com a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 anunciou para 2026, né? E anunciou esse ano. E eles começaram a perceber os erros no regulamento muito em cima. Então estão tendo que fazer quase que uma colcha de retalhos para resolver os problemas. É um carro que inicialmente ia ser 2 segundos mais lento, que ia andar mais devagar que carro de Fórmula 2. E agora, mexe aqui, muda ali. Tudo muito em cima da hora. Eu gostei da ideia de 2 temporadas porque dá tempo de você jogar tudo no simulador e corrigir os erros. Eu acho isso bom, porque pelo menos o regulamento, tudo bem, ele realmente não é muito bom. Mas dá tempo de você repensar e minimizar os erros para não comprometer o show. Por isso que eu não achei tão ruim essa ideia dos 2 anos. Para mim, como a Fórmula 1 fez, anunciando com 1 ano de antecedência, foi muito errado. Então, para mim, eu acabei gostando de como a MotoGP fez. Mas você teve uma troca de fornecedor de pneu de um ano para o outro e o show ficou melhor. Entendeu? Então, sabe... Eu acho que a dominância da Ducati impacta muito isso. Porque se a gente tivesse um cenário de marcas competindo entre si, a estabilidade, melhor dizendo, do regulamento não seria um problema tão grande, né, Hamilton? Fosse 2021 ou 2022, por exemplo. Então, eu acho que se você fez uma troca de fornecedor de pneus, podia impactar muito mais ainda nesse desempenho, e não impactou, porque você teve até corridas melhores. Então, para mim, anunciar com 2 temporadas ainda a serem cumpridas, você meio que dá um aviso, não bota dinheiro aqui não precisa desenvolver não, que lá na frente vai mudar tudo. Isso eu achei ruim, achei que não caiu bem, não ficou legal, pode dar certo, espero estar completamente enganado, mas para mim, além dos cancelamentos, esse foi o ponto negativo, cara. Eu acho que a galera não engoliu bem, entendeu? Eu acho que o fã não engoliu bem, eu não engoli bem, não tá casando, entendeu? Não está gerando um conforto de que 2026 vai ser tão competitivo quanto. Mas talvez uma solução meio à la Salomão seria você voltar a 2002, quando a gente teve as 500 convivendo com as 990, no ano de transição de 2 tempos para 4 tempos, onde o Alexandre se destacou muito durante o campeonato e tudo mais. Então, talvez se liberasse as 850 em 2026, por exemplo, porque eu acho que os 2 anos é importante porque o planejamento de você fazer um motor completamente diferente é muita grana, muito tempo de teste, muito engenheiro envolvido. Então,
sinalizar com 2 anos, dá para você se preparar, vou gastar aqui e tal, para tentar isso. Então, talvez um ano de convivência em 26 para tirar as 1000 em 27 fosse bom. Mas nessa linha aí, o que você falou, essa parte de que a 850 é a reedição de um projeto que não deu certo, porque um projeto que não deu certo em 2007, e esses regulamentos ficam estáveis por 5 anos. Não deu certo a 800 no passado e tem uma boa chance de não dar certo a 850 esse ano. Vai ficar muito próxima da Moto 2, apesar de ser uma moto protótipo, e a Moto 2 é uma adaptação de uma moto esportiva. Vai ficar muito próxima dos tempos da Superbike, ou seja, eles já estão falando que vão reduzir, vão estrangular ainda mais a Superbike. A Superbike está 1,5 segundo, menos de 2 segundos da MotoGP. Às vezes 1,5 segundo. Se você reduz de 1000 para 850, vai ficar muito perto da 765 e vai ficar muito atacada no torque pelas Superbikes. Então, tem que se pensar isso melhor. Aí eu também concordo com você que essas reuniões são decididas através da FIM, com a federação, com a associação de fabricantes, mas não é muito transparente, apesar das reuniões serem decididas por unanimidade. Mas reunião de condomínio para a gente decidir alguma coisa não há unanimidade. Não, né? Então, e assim, é complicado. Me ajude, por favor. Isso muda na venda para o consumidor final? Vai ajudar a vender mais para o consumidor final? Eu acho que vai prejudicar, porque não tem essa cilindrada 850. E tem a 1000. Todo mundo quer ter uma 1000. Todo mundo quer ter uma R1. Sabe? É 1000, é a magia eu não tenho da conhecimento desse mercado. Todo mundo tem 1000. Todo mundo tem Vai 1000. botar 850 para correr, não tem 850. Não. Aí fica mais estranho ainda. Eu tô falando leigamente, eu não conheço nada do mercado de venda de moto. Mas Tô falando como leigo Tem a R9, na venda. que é 900, e tem a R7, que é 700. 850 não tem. Tinha 750, era uma cilindrada clássica, que também praticamente deixou de existir. Mas tem muita variedade, o Campeonato Super Sport na Superbike tem várias cilindradas com compensação bicilindro, 4 cilindros e tal. Então, esses regulamentos, de alguma forma, harmonizam isso. Porém, em termos comerciais, todo mundo quer ter uma 1000, cara. O cara quer ter uma Ninja 1000, o cara quer ter uma RR, o cara quer ter uma R1, o cara quer ter uma PM. Cara, que tem a magia da cilindrada 1000. O que eu particularmente não concordo. Eu acho que você com uma 750 bem equilibrada vai dar pau nos caras. Se você com uma moto menor que é mais ágil, a 1000 é muito boa de reta, mas come pneu, bebe gasolina, é visada. Então, isso tudo, acho que somado à experiência malograda de dar 800, acho que não prevê um horizonte que vai ser de 5 anos para essa cilindrada. Tem aquele outro lado também, né? O que se faz na pista é para levar pro cara do dia a dia, né? Pro usuário de moto, a transferência de tecnologia, o usuário de moto do dia a dia. A gente não tem essa informação do que está querendo ser visto no 850 para trazer para as motos de rua hoje. Que seria legal a gente saber também, né? As 1000 hoje já tem a letra, né? Exatamente. Estamos fazendo essa mudança, diminuindo a potência aqui, para poder trazer para o consumidor final X. Uma situação X, um equipamento X, uma peça X, um desempenho X. Seria legal a gente ter essa informação, até para poder entender, né? Formar a cabeça aqui e falar, pô, legal, os caras estão diminuindo, estão mexendo. Porque o objetivo final é esse, é você entender o que a pista te traz para trazer para a moto do dia a dia, para poder vender mais moto, vender mais pneu. Fornecedor, né? Agora tá felizão, as corridas estão melhores, todo mundo vai querer botar pneu daquela marca. E casa melhor com aquele tipo de moto. Então o objetivo todo é esse, a gente não tem essa informação. Então fica difícil entender. Por isso que quando você falou do novo regulamento, eu imediatamente pensei nas cilindradas. Agora tem o outro lado também, né? Diminuição de apêndice aerodinâmico e tudo mais, que é algo que alguns pilotos vêm criticando já nessa fase atual da MotoGP. Fausto, seu destaque negativo derradeiro. É difícil, né? Assim, os pilotos que desapontaram... Se quiser emendar Moto 2, Moto 3... Moto E também, um ponto. Se a gente... Bom, aí nas classes de acesso tem alguns destaques negativos, né? Pô, a gente... na Moto 2 tem a subida do Diogo Moreira, mas a descida do Sérgio Garcia, que foi notável, pô, foi uma coisa... Tinha que contratar um psiquiatra, psicólogo, não está dando conta. Na Moto 3 tivemos alguns pilotos que despontaram, mas não confirmaram. Entre eles o Fábio Farioli, que está dispensado, e Filippo Farioli. E na Moto E a gente teve uma temporada abaixo do potencial
mais uma vez, do Eric Granado, vindo de vice-campeonato, foi terceiro e tal. Então esperamos que ele em 2025 se reerga, se recomponha, se consolide para conquistar esse título, onde ele é o grande destaque, ele é o Jorge Martin da Moto-E, é o Eric Granado. Então, ele não consegue traduzir em resultados a velocidade que ele tem. Ou cai, ou derrubam ele, ou perde a volta. Então, que ele em 2025 traga esse título elétrico para nós, para a gente aumentar a visibilidade do motociclismo esportivo no Brasil. E ele é importante para isso, nessa categoria super moderna. Show. O Eric, você falou Jorge Martin da Moto-E, agora falta o título, né? O Martin conseguiu agora na MotoGP. Gui, menções honrosas, eu já faço a minha aqui, que inclusive acabei deixando escapar. Marco Bezzecchi. E o senhor? Então, vou também com uma menção desonrosa. Fora do mundo da MotoGP, mas que está diretamente ligado à Dorna, eu queria falar um pouquinho do Mundial de Superbike. Não pela qualidade das corridas, eu acho que tem proporcionado grandes corridas, mas eu acho que a Superbike não se reergueu ainda no pós-pandemia. E eu falo isso por causa do calendário. É um calendário que basicamente é um mundial que corre na Europa. Teve 13 etapas esse ano, uma foi fora da Europa, que foi a etapa da Austrália. Ano que vem vai se repetir esse calendário. Então, para mim é negativo um campeonato que já correu na Argentina, já correu no Catar, já correu num monte de lugar. Agora é Europa, Europa, Europa. Para mim, um campeonato mundial nesse sentido é um pouco triste de ver. Tem que melhorar. Hamilton, menção desonrosa, como diz Guilherme Longo. A minha menção desonrosa é nas categorias menores. Eu acho que alguns pilotos estão ali marcando tempo ali, estão tomando o lugar de quem podia crescer. Tipo Darren Binder, eu acho que é um piloto que já chegou até na MotoGP. Já chegou ali, não mostra nada, enfim. E o inchaço da Moto2 em algumas corridas, né? A gente teve 32 pilotos na última corrida da Moto2. Nossa. Eu acho que é muita gente. Entendeu? É muito convite, é muita gente vindo para a pista. Eu acho que é um grande inchaço. E eu não concordo com isso. Acho que fica um grid muito cheio, muito complicado, cheio de gente que não vai andar. Desnivelado. Aí você olha final de corrida, 24 terminaram, 8 abandonaram. Enfim, é quebra, é tombo. Eu acho que esse não é um ponto legal. Em determinadas corridas isso foge um pouquinho, né? Isso fica meio aberto. E eu acho que você travar ali uma quantidade de pilotos, você contribui melhor para o espetáculo. Sim. Fausto, menção desonrosa? Menção desonrosa para mim é para falta de informações das classes de acesso do Mundial de Superbike, como bem falou o Guilherme Longo. Você antigamente, algumas temporadas, você tinha estatísticas confiáveis de todas as classes. Agora você não tem nada. Não tem nada de Moto2, não tem nada de Moto3. Tem talento surgindo de lá, o Ogura veio de lá, o Alonso veio de lá, o Eric nos representa na Moto2. Não tem informação nenhuma. Isso faz muita falta para transmissões enormes como são as nossas, né, Hamilton? E a gente fica procurando, e as informações que a gente encontra não são precisas, porque não são oficiais. Então, isso faz muita falta. Era uma coisa que a Dorna cuidava com carinho e deixou de cuidar. Não sei por que motivo, não sei se o cara pediu aumento, não sei o que aconteceu, mas a gente não tem dados confiáveis das classes de acesso. Deve ter pedido, né? Que aumentou mais uma classe e queriam pagar a mesma coisa pro cara. Né? Talvez menos, né? Então, isso afeta não só a MotoGP, mas a Superbike e outras modalidades também. Bom, espero que tudo isso melhore para 2025, clima positivo aqui, apesar do programa de cornetadas, mas a gente vai trazer mais destaques também no podcast de hoje. Pode rodar. É isso aí, minha gente. Uma pausa de falar mal dos outros para falar de coisa boa. Vocês já viram aí na vinheta. Vamos falar um pouquinho de rally, porque essa semana começa o Dakar, o maior rally do mundo. Essa é a 47ª edição do Dakar, sendo a 6ª integralmente em solo saudita. Então, entre os dias 3 e 17 de janeiro, a gente vai ter muita ação lá no Oriente Médio. Vamos para algumas informações aqui. 8.000 quilômetros de deslocamento, sendo 5.000 quilômetros de especiais. Lembrando que especial é o que conta realmente no rally, é o trecho cronometrado que determina as classificações. O início na cidade de Bicha e o término em Chubaitá. Então vai ser aí uma prova bem desafiadora, inclusive com alguns trechos passando pelo temido
Rub Al Khali, o chamado Quarto Vazio, um dos maiores e mais imponentes desertos do mundo. Um total de 12 estágios, intercalando areia, pedra e pedregulho. E, novamente, vamos ter aí o grande estágio maratona, uma duração aí de 48 horas e mais de 1.000 quilômetros de deslocamento. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a competição de motos. A gente tem duas classes, a Rally GP e a Rally 2. Essas motos da Rally 2 limitadas a 450 cilindradas, um total de 163 motos inscritas, é gente pra caramba. E desses 163, só 2 campeões anteriores do Dakar, inclusive 2 pilotos que vêm dominando os últimos anos, Ricky Brabec, que foi campeão em 2020 e 2024, e o Kevin Benavides, piloto argentino, vencedor em 2021 e 2023. Além disso, temos outras lendas presentes, né? O Dakar tem essa classificação das lendas que participaram de pelo menos 10 edições da prova, inclusive com outros sul-americanos, como o chileno Pablo Quintanilha, o também chileno José Cornejo, o David Castor, que também foi vencedor já de muitos rallies importantes, Emmanuel Rienes. É uma prova aí para ficar de olho. E o Brasil não está representado, mas temos aí vários pilotos sul-americanos. Já falei do Benavides, do Quintanilha e do Cornejo, mas temos outros pilotos chilenos, argentinos, equatorianos, colombianos, uruguaios e também paraguaios. E olha, marcas presentes, muitas marcas na edição desse ano. KTM é a marca mais presente, é a que tem a maior quantidade de motos, mas a gente também olha e vê Fantic, vê GasGas, Hero, Honda, Husqvarna, algumas marcas chinesas, e a Yamaha está presente em apenas uma entrada privada de Antônio Maio, piloto português. Aqui, claro, a gente vai trazer toda a cobertura do Dakar. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. E além do Dakar, esse finalzinho de ano, começo de ano, está sendo marcado por outra prova muito importante do mundo do Rally Raid, que é a Africa Eco Race. Essa prova ela veio para substituir o Dakar no continente africano. Vamos lembrar, o Dakar fez esse percurso, né, terminando no Senegal até mais ou menos 2007. Aí depois, com os conflitos internos do continente, a prova foi para o continente sul-americano e agora está na Arábia Saudita. E para suprir esse vácuo, surgiu a Africa Eco Race, uma prova de Rally Raid muito importante também, que pega aí todo esse espaço do continente, inclusive com largada em Mônaco. A Eco Race desse ano já começou em 28 de dezembro, mas segue até 12 de janeiro, largada em Mônaco e ainda passagens por Marrocos, Mauritânia e o término lá em Senegal. São 3.500 quilômetros de especiais, 5.900 de deslocamento total. E olha, essa é uma prova mais focada em motos, são 155 participantes e desses 78 de motos, ou seja, basicamente metade do grid aí é de 2 rodas. E por que a gente está falando da Africa Eco Race? Não só pela importância da prova, mas também por um destaque muito especial. A gente vai ter ninguém mais, ninguém menos que a lenda do rally, Stefan Peter Hansel, se juntando à prova em um trecho específico ali, quando ele passa pela Mauritânia, a bordo de uma Yamaha, para relembrar o sucesso todo que ele teve no Dakar. Peter Hansel também disputou o Dakar de motos, fez seu nome aí antes de migrar para os carros. Então, a gente vai contar tudo também da Africa Eco Racing melhor na próxima semana, mas fiquem de olho porque 2024 está acabando, 2025 tá para começar e olha, o mundo das motos, como o Fausto gosta de falar, não para. Vamos agora para o fechamento do nosso podcast. Bom, pessoal, vai chegando ao fim aqui o nosso último podcast de 2024, exorcizando os fantasmas, como a gente brincou, né? A cornetada generalizada aqui, mas com vistas a um 2025 de bastante competitividade no esporte a motor, no Mundial de Moto Velocidade e em outras categorias de velocidade em 2 rodas. Guilherme, obrigado por mais um programa e agora melhorar o humor pro Réveillon, né? É isso aí, a gente vai virar o ano, já começar falando de 2025 e querendo ou não, no mundo das motos as competições começam já no dia 1º. Dakar tá chegando e claro que a gente vai falar sobre isso aqui no podcast. Fausto, sempre um prazer, a deixa para o seu brap derradeiro e obrigado por mais uma participação. Pois é, eu que agradeço, essa experiência no podcast está sendo maravilhosa e vamos começar 2025 de mão no fundo, acelerando, e a presença do Hamilton aqui muito me honra, é uma presença rara, porque a gente convive à distância, mas somos muito próximos em pensamento. Então é isso, rapaziada, bom 2025, aquele abraço, até lá!
Hamilton, fazemos das palavras do Falsas nossas. Obrigado pela presença em mais um programa aqui. Já é o seu terceiro, eu acho, podcast e convidaremos mais vezes. Obrigado demais. Fiquem à vontade, muito bom estar aqui. Parabéns pelo primeiro ano, né? Que é o primeiro ano do podcast. Que vem aí a segunda temporada. E tem uma notícia boa nisso tudo, né? Opa. Faltam menos dias para começar o Mundial de MotoGP isso 2025, né? Cada dia menos. Então Depois de amanhã abstinência. já estamos Exato, aí. depois de amanhã já vem. Obrigado. Bom ano novo para todo mundo e ano que vem com velocidade na V de novo, meu parceiro. É isso. Valeu, Hamilton. É isso aí, galera. Podcast retorna já já. Então fica aí de olho porque tem cobertura de Dakar e outras atrações aqui no mundo do esporte a motor. Galera, valeu, um abraço, tchau, tchau, até mais.